Simone Weil nasceu em Paris em 1909, de origem judia, mas não de prática religiosa. Uma inteligência brilhante, tinha um irmão igualmente brilhante, que se destacava como um grande matemático, que é um dos maiores matemáticos do século XX, André Weil. Ela tinha um pouco de complexo de inferioridade, achando que não era inteligente comparada com o irmão, mas um dia teve uma revelação, que todo aquele que busca a verdade a encontra. Isso foi sua primeira experiência transcendental. Depois foi estudar filosofia na Sorbonne, e seu mestre assim que mais a marcou foi o filósofo Alain Émile Chartier. Desde o começo se encantou por Platão e via em Platão o primeiro místico. A contemplação das verdades é que faz a filosofia e o pensamento humano caminhar. Além disso, ela tem escritos muito bonitos sobre a atenção. Mas o que marca mesmo sua personalidade é que, desde criança, ela é muito tocada e sensível ao sofrimento humano. A pobreza, ao sofrimento, à tristeza. E sempre teve um coração muito compassivo e com vontade de estar perto das pessoas pobres ou que sofriam qualquer necessidade. Formada em filosofia, começa a dar aulas e participa ativamente dos movimentos do Partido Comunista. Ela se alista no Partido Comunista e é uma figura importante de atividade nesse partido, ao lado de Boris Souvarine, que é um grande líder do Partido Comunista francês na época. Pouco a pouco, portanto, no entanto, ela se decepciona com esse mesmo Partido Comunista e resolve ela mesma ir de encontro aos pobres e viver junto a eles. Então, quer trabalhar um ano numa fábrica. Ela interrompe a docência de filosofia e trabalha um ano numa fábrica. Isso abalou muito sua saúde física, porque ela era muito frágil de compleição, tinha enxaquecas tremendas. Trabalhar era assim um verdadeiro tormento, um cansaço, ela não conseguia nem pensar. E aí é que ela vê como o trabalho moderno, na fábrica moderna, transforma o ser humano em coisa. E ela escreve coisas muito importantes sobre isso. Mas saindo daí, os pais a mandam fazer uma viagem de descanso e aí ela tem seu primeiro encontro com o catolicismo. Em Portugal, em Póvoa do Varzim, uma procissão da festa da padroeira, que era Nossa Senhora das Dores, cantavam cânticos muito tristes, as mulheres que andavam em volta do lago, e aí ela sentiu que o cristianismo é a religião dos escravos, que os escravos não podem não aderir a ela, e eu entre eles. Ou seja, é a frase de Nietzsche que ela aplica a si própria num sentido de vocação. Anos depois ela vai a Assis, ela sempre foi muito impressionada com São Francisco, e em Assis, diante da beleza da capela da igreja de São Damião, ela se sente compelida a cair de joelhos. Não sabe o que foi, mas ela tem que se ajoelhar. Um ano depois, na Páscoa, ela vai com a mãe ao mosteiro beneditino de Solesmes, na França, para ouvir canto gregoriano, que ela gostava muito. E aí ela estava com muita enxaqueca, então a beleza do canto e a dor da enxaqueca fizeram ela ter uma experiência profunda da paixão de Cristo. Aí mesmo em Solesmes ela encontra um jovem inglês católico que lhe dá um poema chamado Amor, de George Herbert, um poeta católico do século XVII. Ela recita esse poema, lê esse poema milhões de vezes e ela mesma diz depois: eu não sabia que já era uma oração. E um dia, durante a leitura desse poema, ela tem a experiência de ser tomada pelo Cristo. Ela diz: Cristo em pessoa desceu e me tomou para si. Bom, então a partir daí, essa experiência a marca profundamente e ela vai começar a querer ler mais, se informar mais sobre o cristianismo, que ela nunca na vida tinha praticado. Estamos em 39, a guerra vai começar e a pressão sobre os judeus vai ficar muito forte. A uma certa altura, Paris é ocupada e ela tem que tirar os pais de Paris, porque eles disseram que não iriam sem ela. Ela queria ficar, mas eles disseram que sem ela não iriam. Então saem de Paris e em Marseille ela encontra um padre dominicano, o padre Joseph-Marie Perrin, que vai ser seu grande confidente espiritual e que lhe propõe o batismo, que ela recusa. Por não querer ter sua liberdade intelectual cerceada, como alguns filósofos católicos que ela conhecia,
e para não se separar das outras religiões, onde ela acredita profundamente que existe a verdade. Ou seja, décadas antes do Concílio Vaticano II e da Nostra Aetate, ela já intuía o que hoje seria o diálogo interreligioso. Finalmente, ela sai de Marseille com os pais, os leva aos Estados Unidos, passando antes por Casablanca, instala-os em Nova York e volta para Londres, onde ela então trabalha junto à resistência. Queria muito voltar para a França ocupada, e o general de Gaulle nunca lhe permitiu entrar, então ela fica em Londres, e em Londres ela descobre uma maneira de se solidarizar com os seus compatriotas que estão na zona ocupada, comendo apenas a ração a que eles tinham direito. Ela vai se enfraquecendo, ficando cada vez mais fraca, debilitada, pega tuberculose e acaba morrendo no hospital de Ashford, perto de Londres. Perto da hora da morte, ela pede a uma amiga judia que derrame água sobre ela e pronuncie sobre ela as palavras do batismo. Então, nos últimos minutos, Simone Weil foi batizada de uma maneira heterodoxa, como foi a sua vida, mas é inegavelmente uma mística luminosa do século XX.